passar aqui um pouco para Leandro. Tá. Eu não vejo todas. Você quer tirar? Não. Tá bom? Tá, onde você quer? Então, boa noite a todos. E realmente a noite de hoje, né, para todos nós, seja assim, de bastante proveito, porque todos nós que saímos dos nossos lares, nós estamos aqui com o objetivo, que é de estudar, né, um pouco mais a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, e aquilo que nós viemos aprender aqui, que nós possamos realmente colocar na prática do nosso dia a dia. Esse é o propósito, é o objetivo de cada um de nós. Então, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço pela oportunidade, que a casa me oferece. Muito obrigada. E o nosso assunto de hoje nós vamos falar. O nosso tema da noite é prejuízos da cólera, tá? Com certeza, pode ser que quem esteja aqui não passe pela irritação, né? Mas mesmo assim é necessário a gente falar. O Allan Kardec, ele destinou 2 mensagens no capítulo 9. O título do capítulo é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles verão a Deus. Então, a cólera está justamente nesse capítulo, as bem-aventuranças. O item 9 e o item 10, 2 mensagens que vêm tratar para a gente da cólera, tá? Nós vamos falar aqui dos prejuízos da cólera, mas não vamos ficar somente no problema. Nós vamos também apresentar a solução que a doutrina espírita, ela apresenta para nós, tá? Então, no livro Canais da Vida, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição de número 1, intitulado A Cólera, nós já vamos entrar nos prejuízos da cólera. Nessa lição, Emmanuel nos diz que a cólera ela é responsável por alta porcentagem de mortes no mundo, como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Então, diariamente morrem pessoas, parte do plano espiritual, vítimas da cólera. A nossa medicina aqui, ela não tem aparelhos, nem sei se um dia ainda vai ter aparelhos, que realmente nós chegamos no médico e falamos assim, eu estou com minha cólera muito elevada, eu quero ver qual o nível da minha cólera e eu quero um medicamento para que eu consiga tratar essa cólera. Nós não iremos encontrar um tratamento da cólera na nossa medicina, na nossa ciência aqui do mundo, porque o tratamento da cólera, ela sendo uma enfermidade, ela é uma doença da alma, tá? Então, o Emmanuel vem nos dizer que diariamente parte de pessoas, da mesma forma que as pessoas desencarnam de câncer, de pneumonia, de bronquite, de diabetes e outras doenças, a cólera, inúmeras pessoas são vítimas da cólera, tá? E ele diz assim também que, além de ela ser responsável por alta porcentagem de mortes no mundo, ela é também a raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Então, além dela ser responsável por alta porcentagem de morte no mundo, ela também é responsável pelas perturbações que nós atravessamos aqui no mundo. Porque o que é que faz uma pessoa quando ela está no seu estado colérico? Ela vai falar coisas que não deve, vai falar coisas sem pensar e depois vem arrepender. E todo esse processo, todo esse movimento de reparação, ele gasta tempo. Enquanto nós gastamos o nosso tempo para consertar aquilo que nós fizemos nesse momento da cólera, nós poderíamos estar utilizando esse momento para o nosso melhoramento espiritual, que é o objetivo de nós estarmos aqui através da reencarnação. Então, quantas perturbações que a cólera traz nos lares invigilantes, ela é motivo de perturbação. Quantas pessoas que começam ali pelo desentendimento nos lares, começam por uma simples discussão, e essa discussão ela vai tomando medida, vai tomando forma, vai aumentando, e de repente as pessoas passam até para violência, para agressividade.
A gente vê que mesmo aqui no nosso Brasil, o quanto que o número de violência doméstica aumentou muito a violência doméstica. E essa violência doméstica começa justamente nesse atrito oriundo desse estado de irritação que a pessoa é portadora. Emmanuel nos diz também que nas instituições respeitáveis é o fermento da separação. Quantas separações que há nas próprias instituições respeitáveis, até mesmo nas casas espíritas. Às vezes na casa espírita a pessoa ela dá uma ideia, as demais pessoas não associam aquela ideia, ela fica irritada, ela briga com todo mundo e sai, vai abrindo outros centros para ir sem base, sem fundamento. Muitas das vezes começou ali, naquele momento de irritação. Falou, a pessoa talvez interpretou de outra forma e a pessoa, movida pela raiva, ela toma essas decisões. Das vias públicas é a porta de acesso à crueldade. Se nós buscarmos na internet o número de crimes que são feitos no trânsito devido a esse estado colérico, uma simples buzinada, uma simples fechada, a pessoa ela sai com tudo, ela sai armada, com as mãos ali, para já atirar ali no outro, né? E como as pessoas elas andam assim, querendo se defender, né? Parte para a briga mesmo. Mortes, realmente acontecem mortes no trânsito devido à agressividade. As pessoas estão assim muito irritadas, né? Não tem assim aquele momento de calmaria. Vocês prestaram atenção aqui na lição, que a lição falou acalma-te, né? Então a calma, ela é o antídoto da irritação. Porque a pessoa irritada, a pessoa colérica, ela vai falar coisas, depois ela vai arrepender. E depois que fala para pedir desculpa, é muito mais difícil, não é verdade? Diz também que nos expoentes da inveja e do despeito engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Então, a pessoa que ela já tem aquela tendência para a inveja, para o despeito, se ela fica irritada, ela facilita a aproximação e a influência dos espíritos que não quer o bem daquela pessoa. Muitas das vezes o processo obsessivo, ele instala justamente nesse momento de vigilância, tá? Por isso que Jesus já nos dizia, orai e vigiai. Essa oração e essa vigilância, ela deve ser constante na nossa vida. Meus irmãos, um minuto nosso de vigilância, nós podemos cometer algum crime ou mesmo algum equívoco que nós iremos precisar de muitas reencarnações para reparar uma falta cometida em um minuto de vigilância nossa. E nós que estamos aqui na Terra, que já temos as nossas mãos o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, pede-se mais de nós, porque nós já temos esse entendimento, nós já temos esse conhecimento. Então, a espiritualidade, eles esperam mais de nós aqui essa calma, né, que é o antídoto da irritação. A cólera, ela tem um condão infeliz de envelhecer o sentimento da criatura humana. Então ela tem o objetivo, ela tem a faculdade de envelhecer, de tornar desprezível o sentimento da pessoa. Não, isso não quer dizer que a pessoa que tem ali as suas virtudes, no momento de cólera, vai perder as suas virtudes. Não é isso. Porque as virtudes nossas conquistadas jamais se perdem, jamais. Mas ela dificulta a conquista de outras virtudes. Porque como é que uma pessoa colérica, uma pessoa irritada, uma pessoa agressiva, ela pode ser humilde, ela pode ser caridosa, ela pode ser paciente. É um contrassenso, não é verdade? E diz assim também que a sua constância, né, quando a gente permanece mais tempo nesse estado de irritação, ela responde por destrambeio do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso central, que ele é o responsável
é ele que recebe e processa as nossas informações. Então, olha só, quando o nosso cérebro ele está em total agitação, recebe a mensagem e processa a mensagem, que tipo de mensagem que ele vai processar ali? Por isso que ele fica totalmente destrambelhado. É onde a pessoa fala coisas sem pensar. Tá? Ela volta praticamente ao estado da animalidade quando nós estamos no estado de irritação. Na lição da cólera no Evangelho fala que a pessoa no seu momento colérico, se ela olhasse no espelho, ela teria horror de si mesma, porque realmente modifica a nossa própria fisionomia. Gente, a pessoa irritada, ela fica ali carrancuda. Olha, os prejuízos da cólera. A pessoa irritada, ela envelhece mais depressa, viu? Se hoje nós estamos buscando meios de prolongar a nossa existência, de viver mais tempo aqui na Terra, a pessoa irritada, ela vive menos e ela envelhece mais rápido também, porque ela fica ali com o semblante contraído. E quando nós estamos com o nosso semblante contraído, ele vai movimentando, vai trabalhando mais. Por isso que nós envelhecemos mais depressa, tá? É um dos prejuízos principais. A pessoa morre antes da hora, como eu vou contar uma história aqui logo, daqui a pouquinho. A Joana de Ângela nos diz que a cólera é responsável por disfunções de alguma das glândulas de secreção endócrina e por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. Olha só os prejuízos. E a gente vai assim irritando por nada, sem vigiar, né? Não vai ter nenhuma consequência. Gente, tem consequências sim. E quem vem falar para nós dessas consequências é justamente a doutrina espírita, que ela levanta o fato, mas ela apresenta também os seus exemplos, tá? E ela produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório. A pessoa colérica, no momento que ela está colérica, o sangue sobe tudo para a cabeça e falta sangue nas outras partes do corpo. Daí as pessoas que dá AVC, que dá infarto. Se for buscar o histórico de uma pessoa que deu AVC ou então que ela deu um infarto, não necessariamente ali no momento que aconteceu aquele fato, mas se for buscar anteriormente, geralmente essa pessoa tem um motivo de contrariedade, uma irritação, que faz com que vai endurecendo as nossas artérias. Quando o nosso estado colérico ele é mais constante do que o nosso estado de equilíbrio, porque o nosso estado normal, a nossa primeira natureza, é a natureza de equilíbrio. Porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos conviver em sociedade. E como é que uma pessoa que está sempre irritada, que está sempre dando patada nos outros, ela vai viver bem? Não, ela vai criar muita inimizade. As pessoas que convivem com ela vão assim, emitir vibrações negativas em seu favor. Porque ninguém gosta de conviver com uma pessoa de mau humor, não é verdade? Ninguém gosta de uma pessoa mal-humorada, ela por si própria ela vai ficando isolada. As pessoas gostam de ficar perto daquela pessoa alegre, aquela pessoa sorridente, aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por doenças, ela está sempre ali alegre, sempre tem algo de bom para ofertar para as pessoas. E Joana de Ângeles diz também que esse estado repetido com frequência produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com a nossa saúde física. E se a gente vê realmente os próprios meios, né, o avanço tecnológico, ele facilitou para nós esse prolongamento da nossa existência. Porque se a gente for observar, meus irmãos, antigamente as pessoas morriam mais novas, não era? Raramente uma pessoa chegava aos seus 70, 80 anos. As pessoas morriam com 50, 60 anos. Hoje não. Hoje, devido ao avanço tecnológico, o avanço da nossa ciência, encontrou meios de prolongar a nossa existência. Porque assim, incentiva as pessoas a fazer exercício físico, a sair do sofá, a sair da cama, a sair da
dele para ir para fazer exercício físico. Gente, olha só o melhoramento que nós temos agora nesse momento. Se a gente for olhar nas praças, né, aqui em Uberlândia, praticamente quase todas as praças têm os exercícios para as pessoas fazerem. A pessoa não fica parada somente se quiser, porque ela não pode falar, eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Não precisa ir para a academia. Nas praças tem os aparelhos para a pessoa movimentar, fazer algum tipo de exercício. Então, o objetivo é de prolongar a nossa existência. Tem atividade física, né? Tem os próprios tratamentos que vai prolongando. Mas eu pergunto para você, adianta alguma coisa nós investirmos na nossa saúde do corpo, querendo prolongar a nossa existência, sendo que nós não investimos na saúde da nossa mente? E que a cólera é uma das doenças que está arraigada em nós há séculos, há milênios aí, né? Então, da mesma forma que nós queremos prolongar a nossa existência cuidando do nosso corpo físico, fazendo exercício, cuidando da nossa alimentação, nós devemos também buscar o equilíbrio da nossa mente, a saúde, o tratamento da nossa mente, e que a cólera é uma doença que nós precisamos tratar dessa enfermidade. Mas a cólera, a manifestação da cólera não é a causa, é o efeito. A pessoa, ela manifesta ali o seu momento colérico, é o efeito dela, porque a cólera não está no corpo, a cólera está na alma, no espírito. Então, o que leva a pessoa a partir para cima do outro, a dar má resposta, né, a ficar naquela agressividade toda? Na lição do Evangelho vem nos dizer que é o egoísmo, o orgulho, aliás, é o orgulho que leva a pessoa a ficar nesse estado colérico. Na lição o item 9 do Evangelho, a lição do Hahnemann, ele diz assim que é o orgulho que leva a pessoa a julgar acima das demais pessoas. Uma leve comparação, se comparar uma pessoa com outro que ela julga inferior a ela já começa a ficar irritada, porque ela não admite, ela não aceita ela julgando superior, comparar ela com o que ela julga inferior. Se comparar a pessoa orgulhosa com um que ela julga superior a ela, como uma celebridade, ela vai achar bom. Mas se comparar ela com a pessoa que ela julga inferior, que ela despreza, que ela menospreza aquela pessoa, aí já vem um motivo de irritação. E quem está dizendo isso é lá na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E aí ele fala, o que sucede então? É entregar-nos à cólera. Pesquisar a origem desses acessos de demência passageira, porque a cólera vem, aquele momento ali vem e passa, né? Que nos assemelha aos brutos, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão. Pesquisar e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Então, é o orgulho ferido que faz com que a pessoa ela permaneça nesse estado colérico. E o orgulho, segundo Emmanuel, lá na lição do livro, no Evangelho, na lição do egoísmo, ele fala que o orgulho e o egoísmo são os irmãos gêmeos, tá? Então, compete a nós combater esse orgulho do nosso coração. Da mesma forma que nós precisamos extirpar, eliminar o egoísmo da sociedade, que ele é uma chaga da sociedade, com o orgulho nós devemos fazer a mesma coisa, porque é o orgulho que faz com que a pessoa permaneça nesse estado de irritação, nesse estado de cólera, tá? E se a cólera está no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, então para que nós possamos combater essa cólera, é necessário nós desenvolvermos a mansietude, procurar ser manso, ser pacífico, porque a pressa, ela não vai nos levar a lugar nenhum. A pressa, ela é inimiga da perfeição, já tem aquele ditado, né? Ele fala também que até mesmo as impaciências, né, que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, a cólera, até agora nós vimos aqui, que ela só traz prejuízo. Ele fala também que se ponderasse que a cólera nada remedia, que ele altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele a primeira vítima
Então é a própria pessoa, além dela, prejudicar as demais pessoas aos quais ela convive, ela é a primeira vítima desse estado colérico, tá? Eu não sei se eu já contei uma história aqui, mas eu acho que o público não é o mesmo, não. Divaldo Pereira Franco, ele nos conta que um senhor, né, ele procurou um médico especialista em tratamento de câncer. Esse médico, muito famoso nos Estados Unidos. Então chegou um paciente até o médico com aquele envelope grandão de exames. O paciente chegou até o médico e falou assim: doutor, eu vim aqui porque eu quero ser curado do câncer. O médico então olhou ali os seus exames e o corpo dele já estava mais de 70% comprometido com o câncer. O médico então disse assim: mas é impossível o tratamento, porque olha aí a metástase por todo lado do seu corpo. O paciente então disse assim: doutor, mas eu quero ser curado, por isso que eu vim aqui. E aí, então, ele contou a sua história. Ele falou assim: doutor, eu era uma pessoa muito colérica, mas muito irritada, qualquer coisinha me irritava. E eu não melhorei, eu continuei do mesmo jeito, eu adquiri a gastrite, tá? Adquiri a gastrite. E aí, eu contando, aí, doutor, eu não melhorei não, continuei do mesmo jeito, tomava um remedinho para gastrite, mas continuei do mesmo jeito, impaciente, qualquer coisinha eu implicava com as pessoas, então a minha tolerância era zero. E aí eu contraí a úlcera. Então da gastrite, depois veio a úlcera. E aí, doutor, eu não melhorei, continuei do mesmo jeito e adquiri o câncer. Gente, olha só os alertas da espiritualidade, né? Como que a espiritualidade vem nos avisar em relação ao nosso comportamento. Primeiro, o homem deu a gastrite. Gastrite, eu não sei, porque eu não tenho nem gastrite nem úlcera, eu imagino que é mais leve do que a úlcera, porque a úlcera vai corroendo, né? Então, primeiro veio a gastrite, é um alerta, é um sinal, a pessoa não melhorou. Depois veio a úlcera, né, que sentia dores terríveis, ele não melhorou. Depois veio o câncer como terceiro chamamento. Aí o paciente contando para o médico: aí, doutor, eu disse para mim mesmo, ou o câncer me mata, ou eu mato o câncer. Então, eu optei por matar o câncer. Por isso que eu estou aqui para receber o tratamento. E aí, então, né, o médico internou o paciente, tratou dele, porque ele modificou os seus pensamentos. Ele procurou combater a cólera. Porque a cólera, meus irmãos, o medicamento da cólera, nós nunca iremos chegar na farmácia e dizer assim: eu quero injeção, eu quero comprimido, eu quero remédio para combater a cólera. Não existe, porque a cólera não é do corpo. Os medicamentos que nós temos na nossa farmácia aqui do mundo vai tratar o nosso corpo, mas não a alma. E a cólera, o medicamento da cólera não está na farmácia, né? E então, esse paciente modificou e ele foi curado. E ele viveu mais de 10 anos, tá? Ele viveu mais de 10 anos e estava mais de 70% comprometido ali o seu organismo físico, tá? Então, olha aí os prejuízos da cólera. E quando eu comecei aqui a minha fala dizendo que a cólera é responsável por grande porcentagem de morte no mundo, eu trouxe aqui uma história que está no livro A Vida Escreve, essa história de Hilário Silva. A lição chama O Conto da Mosca, tá? O nosso amigo Fraga, ele era espírita e ele participava da reunião mediúnica, tá? E naquela noite, na reunião mediúnica, Jerônimo, que era o benfeitor daquela equipe, comunicou através de um médium. E justamente nessa comunicação, ele estava falando a respeito da impaciência. Então, o Espírito dizia assim através do médium: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Então, olha só, a pessoa serena, calma. Quando a gente fala em serenidade, não é só no exterior, não. É uma serenidade que vem de dentro para fora, que nada nos perturba, que nada nos incomoda. Chico Xavier, o Divaldo conta que ele era assim, sereno. O Divaldo conta que ele andava nas ruas lá em Uberaba,
pessoas puxavam a peruca dele, puxava o braço dele, escrevia no braço dele, né, para ele lembrar o nome ali da pessoa, tocava no Chico, e ele naquela calma, naquela serenidade. As pessoas que andavam com ele, as pessoas ficavam impacientes. Gente, mas como que o Chico tolera tudo isso aqui? E ele naquela calma, naquela paciência. O Divaldo conta que se ele tivesse um compromisso às 14 horas, o Divaldo falou, gente, o Chico não vai chegar na hora. E ele sempre chegava na hora certa, nada incomodava, nada exterior perturbava o Chico, porque ele já era portador dessa serenidade. E o benfeitor na reunião dizia que a pessoa serena, ela desfruta de mais tempo aqui na Terra. Por isso que eu disse, não adianta muita gente estar preocupando somente com o nosso corpo e esquecendo a mente, porque é a mente que comanda o corpo. O nosso corpo, ele recebe o comando da mente, não é o contrário, não é o inverso, tá? E aí ele dizia, né? Então, Jerônimo benfeitor falava através do médico. O suicídio direto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge por manadas. Então, olha só quantas pessoas que são vítimas do suicídio indireto, justamente devido no momento ali, vem a história, a pessoa parte para o plano espiritual. E aí a sessão terminou, né, todos naquela alegria ali, devido àqueles ensinamentos belíssimos do Espírito através do médium. E o Fraga, então, quando terminou a reunião, belos conselhos, que conselhos maravilhosos. No outro dia, o Fraga, ele era contador, ele trabalhava na empresa, ele era contador naquela firma. Era 3 horas, era 15 horas, aquele sol quente. E a mosca passava para um lado, para o outro, aquele zunido da mosca ali, e passava na cabeça dele, eu dava tapa na cabeça, não conseguia atingir a mosca, e ela voando para um lado, para o outro, de repente, ela sentou na cabeça dele, e ele deu um tapa forte. O que aconteceu? Estourou um vasinho no crânio dele, o Fraga veio a desencarnar. Ele veio a desencarnar, tá? Aí ele veio a desencarnar, né? E aí então, ocorreu a ruptura de vaso importante no cérebro. E Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. E quando acordou espantado, no regaço, o piedoso Jerônimo, o mesmo que comunicou lá na reunião dizendo da serenidade, né? Do suicídio direto, as pessoas que partem através do suicídio direto, ele acordou, ele estava no colo do Jerônimo, né? E ele então ficou espantado, né? E agora, meu Deus, o que eu faço? Aí o Jerônimo disse assim, olha, Fraga, você já estava devidamente informado lá no mundo a respeito da impaciência. Gente, então olha, ele foi estar da reunião mediúnica e ele já estava informado a respeito da irritação, da cólera, da impaciência. Então, para ele era mais grave a situação, porque ele sabia. Uma pessoa que não sabe das consequências, ela tem o seu atenuante. Já a pessoa que sabe, ela tem os seus agravantes. E o Fraga, então, ficou muito preocupado, né? E sabe quanto tempo que tinha que ele já havia desencarnado? Quando ele despertou no colo do seu benfeitor? 2 meses. Já fazia 2 meses que ele estava desencarnado, né? Mas apenas agora tomava apoio de si. E aí então ele pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Aí o Jerônimo fala assim, olha, nós já estudamos o seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência. E mesmo assim, caiu no ponto da mosca. Suicídio direto, meu caro. Suicídio indireto, sem nenhuma razão de ser. Gente, olha só. Ele ficou impaciente simplesmente porque uma mosca estava perturbando ele. Uma mosca estava perturbando ele. E então, e olha só, e você dispõe de 11 anos pela frente para trabalhar junto aos homens. Então, suicídio direto. O Fraga, ele voltou para o plano espiritual 11 anos antes.
Ele antecipou a vida dele por 11 anos, por esse momento de invigilância dele devido à irritação, à impaciência. E muitas das vezes nós também, na nossa invigilância, qualquer coisa nos irrita. Qualquer coisa, até um cantar do pássaro às vezes nos irrita, não é verdade? E aí então, né, ele falou, e agora, meu Deus, o que eu faço? O benfeitor olhou para ele, né, e falou assim, olha, eu já expliquei os seus problemas aos nossos maiores, aos superiores. Pela vida correta que você levou, de certo você não merece o favor das regiões abismais. Então, pela vida correta dele, ele não merecia ir lá para baixo, para as regiões inferiores. Mas também, ele não fez nada para ir para as regiões mais elevadas. Então, aí o Jerônimo fala assim para ele. Então, onde eu vou ficar? Ele fala, aqui no hospital? Sim, no hospital, fazendo o quê? Porque quando Jerônimo falava que ele ia ficar ali no hospital, ele não era enfermeiro, ele não era médico. O que ele ia ficar fazendo no hospital? E aí então, Jerônimo fala que ele ia ficar no hospital, aprendendo a ter paciência, ele ia ficar por um bom tempo lá espantando moscas. Ao invés de trabalhar, ele ia permanecer ali no hospital, espantando as moscas, justamente para desenvolver a paciência. E essa paciência nós podemos desenvolver ela aqui, nesse momento, não é verdade? Desenvolvendo a serenidade, porque a pressa não adianta nada. E nós aprendemos muito com a natureza. A natureza nos ensina a lição da paciência, da serenidade. Não adianta nós queremos uma coisa fora da hora. Gente, os pés de mangas, agora, toda avenida que eu passo, tá lindo os pés de manga. Eu adoro manga. Então tá aquela coisa mais bonita. Mas a manga surgiu de agora? Não. A manga surgiu há uns meses atrás. Primeiro veio as flores, começou as mangas bem pequenininhas, elas foram crescendo. Agora que já está começando a amadurecer. O sol ele não se põe assim de uma vez, não clareia de uma vez, vai clareando aos pouquinhos, vai começando aquelas 4 horas da madrugada, quando é 6 horas que já estabeleceu ali a claridade. O anoitecer é a mesma coisa, não anoitece assim de repente, não escurece, a terra não baixa assim de uma vez, é tudo ao tempo. Para nós nascermos, nós precisamos ficar 9 meses no ventre da nossa mãe. E olha só, e nós, o homem, né? O homem aqui é muito apressado. Por isso, o motivo da impaciência. Mas aí, como eu disse, que a cólera, né? Ela é uma enfermidade da alma, e que nós precisamos ser tratados dela. Jesus, meus irmãos, ele já deixou para nós, ele já prescreveu o medicamento para todas as nossas enfermidades aqui na terra, tá? Todas. Não tem nenhuma que Jesus deixou passar em branco. Porque Jesus, ele já sabia. Ele já sabia, sim, do nosso roteiro, da nossa destinação, da nossa lentidão. Ele já sabia. Por isso, a mensagem de Jesus é: ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, e ama o próximo como a si mesmo. Então, olha só o medicamento para que nós possamos combater a cólera: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Porque se nós amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos, nós iremos deixar esse estado de irritação, para que nós possamos ter algo de bom para ofertar do nosso próximo. Nós não iremos oferecer um veneno para a pessoa, nós iremos oferecer uma coisa boa. Então, para que nós possamos ter algo de bom para ofertar para as pessoas, é necessário o combate constante dessa cólera que traz tanto prejuízo para nós mesmos, a pessoa é a sua primeira vítima, e também as outras pessoas. Olha, para que nós possamos estar aqui na Terra hoje, gente, nós não conseguimos imaginar o esforço da espiritualidade. Para a gente reencarnar assim não basta, não, vou reencarnar e pronto, não. Primeira coisa, eles vão ver, vai olhar a nossa ficha reencarnatória,
a nossa evolução que nós já tivemos, que nós conquistamos, as amizades que nós já fizemos para ter alguém para nos receber na condição de pai de nossa mãe, que nós precisamos, né? Eles vão olhar o nosso corpo, qual o corpo que nós vamos obter aqui na terra, que é o instrumento do Espírito. Tanta coisa que é avaliado, que é estudado, para que nós, Espírito, pudesse estar aqui nesse corpo material. E nós pedimos sim, devido à necessidade do nosso melhoramento, do nosso reajustamento, nós pedimos, imploramos para estar aqui hoje encarnado e vai deixar que uma simples mosca, né, que tira a nossa calma, a nossa paciência e retorna para o mundo espiritual antes da hora. Daí a questão da nossa responsabilidade perante nós mesmos. E Jesus já falou, amar o próximo como a si mesmo, é um combate à cólera, né? Perdoa o povo alheio quantas vezes fizerem necessário. E hoje nós sabemos também os prejuízos daquela pessoa que não perdoa. Gente, olha ali, está tudo relacionado, né? As doenças com o tratamento que já foi apresentado para nós com a vinda de Jesus aqui na terra. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Será que nós estamos fazendo isso? Orar por aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos maltratam, que nos caluniam. É oração. A oração em favor daquela pessoa. Reconcilia-te com o teu adversário. Tudo isso é indicação de Jesus para que nós possamos viver alegres aqui na terra. Nós aspiramos à felicidade, mas muitas das vezes a gente busca a felicidade nos bens transitórios, naquilo que nós podemos perder. E a felicidade não está no ter as coisas, mas sim no ser bom, no ser caridoso, no ser paciencioso, no ser calmo, no ser sereno. Essa é a verdadeira felicidade. O que adianta a pessoa ter tudo no mundo, ter o melhor carro, a melhor casa, a sua poupança recheada, o melhor cargo aqui no mundo, se que ela vive atribulada, que o seu sistema nervoso central vive em destrambeio? O que adianta? Essa pessoa ela tem tudo no exterior, mas ela vive dopada de medicamento para controlar ali as suas emoções. Então, o melhor é nós combater esse estado da alma em nós, que é essa agressividade, que é essa irritação, e substituir por mansietude. Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles verão a Deus. E vem aqui então a receita do Emmanuel também. Ele fala assim que a cólera é implosão mental, de consequências imprevisíveis. Quando te sinto, porque às vezes a pessoa ela não dá conta de conter aquele estado ali naquele momento, né? Porque eu já apresentei aqui o remédio, tá? Mas se a pessoa não consegue ainda ter esse autodomínio, ele fala assim que quando a pessoa sentir sob ameaça esse flagelo, antes de falar ou escrever alguma coisa, usa o método conhecido de permanecer em silêncio contando até 100. Então, traduzindo aqui, se a pessoa fica muito nervosa, ela tem que dar uma resposta para alguém, ela tem que tomar uma atitude, uma decisão, não toma naquele momento, espera passar, não fala nada, não escreve nada, porque o sistema nervoso central estando estrambelhado, a pessoa vai falar coisa que ela vai repetir, vai escrever coisa, depois ela vai ter que corrigir. Então, conta de até 100, ou então coloca água na boca. O Chico Xavier recomendava colocar água na boca. Coloca água na boca, então conta de uma até 100. Mas contar de uma até 100 é 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3. Exercendo a paciência, viu? Calma mesmo. Aí se chegou até 100, a mãe eu falo, se chegou até 100, a pessoa está ali naquele ímpeto de falar alguma coisa, conta até 1000. Mas calmamente. 100. 101, até 1000. E se isso não resolver, se a pessoa contar até 1000 e ainda não resolver, ele fala, afasta então do lugar à parte e faz uma oração que de equilíbrio. Então, se a pessoa não conseguir, ela contou de 1 até 100, de 1 até 1000 e ainda continua nervoso, ela vai, afasta do lugar,
puxe a sua respiração, solte, faz quantas vezes forem necessárias, sente contato com o seu corpo, busca a sintonia com a espiritualidade e faz uma oração. E se mesmo assim, no meio da oração, a pessoa não conseguiu refazer, notando que essa medida não alcançou os fins necessários, busca um recanto da natureza, onde encontre plantas e flores, cujas emanações de balsamizam o espírito. Então, se a pessoa, com todo o caminho não resolveu, fez uma oração não resolveu, busca um lugar na natureza, ou mesmo em casa, se tem um jardim, vai lá para o jardim, vai olhar as cores das plantas, né, Leia? Os orquídeas, né? Vai olhar as orquídeas, vai olhar as rosas, a grama, o verde da grama, porque nenhum artista consegue imitar ali o verde da grama, o rosa das rosas, não consegue. A gente vê os ipês coloridos, eu acho que não está não, porque nós estamos na primavera, né? O final da primavera, não sei. Há uns 2 meses atrás, os ipês estavam, gente, cobertos de flores, amarelo, branco e cor de rosa, mas é um branco que o artista não consegue fazer ali aquele branco, porque é só Deus, o artista é Deus, né? Então vai para a natureza, vai colocar uma água na planta, vai dar um alimento para o animalzinho, até passar esse momento, Emmanuel fala. E se isso não resolver, busca então um tempo religioso. Se nessas 3 alternativas não resolver, vem para a casa espírita, vem para a sopa, para a campanha do quilo, né? Vai ajudar na evangelização, no enxovalzinho, na preparação do bazar. Então vem aqui, senta no banco, se não tiver ninguém, porque as casas espíritas hoje tem um passe 2 horas da tarde, né? Não é só mais à noite, muitas casas espíritas têm essa atividade nesse horário, sabendo que as pessoas necessitam. Então vai com a casa espírita ou vai mesmo com a igreja. Tem pessoas que vai lá, senta lá no banco da igreja, vê lá a imagem de Jesus lá na cruz e conversa com Jesus, né? É isso que eu quero dizer. E se tudo isso não resolver, nessas 4 alternativas não resolver, aí então ele fala, dirija um remédio amigo que com certeza aliviará com sedativos adequados a fim de evitar a implosão de suas próprias forças. Então, se a pessoa não conseguiu conter utilizando essas 4 sugestões, toma um calmantezinho. É melhor tomar um calmante do que a pessoa explodir e voltar para o mundo espiritual antes da hora, tá? Então, está aqui a nossa reflexão da noite, né? A gente fala assim em tom de humor, né? Um tom de humor mesmo, né? Para descontrair as pessoas. Mas a serenidade, meus irmãos, é necessária para todos nós mesmos, porque Deus nos ama, Jesus nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade. E quando nós partimos do plano espiritual em direção ao que é o mundo físico, nós viemos com o tempo de permanecermos aqui. Que nós possamos fazer tudo para prolongar a nossa permanência aqui e não abreviar. Porque se nós abreviarmos, o nosso retorno não está programado, não. A nossa reserva não está feita, né? Por isso que muitos sofrimentaram no mundo espiritual, porque muitos estão retornando sem ter a sua reserva lá. Quando nós vamos viajar, o hotel já fez a nossa reserva, né? Se a gente vai para a praia, a gente chega lá, está tudo arrumadinho, só aguardando a gente alojar lá. Da mesma forma, o nosso retorno no plano espiritual vai estar tudo prontinho se nós permanecermos o tempo que foi destinado a nós. Antes não, antes a nossa reserva não está feita lá, viu? Então vamos viver calmamente, com tranquilidade, sem ficar nervoso, procurando nos conter, né? É benefício para todos nós iremos viver mais tempo aqui na Terra. Então eu agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço a todos vocês. Peço a Jesus que todos aqueles que vão passar pelo tratamento, que recebam a orientação necessária, né? E a orientação que receber, que aplica no seu dia a dia, colaborando nesse tratamento grandioso que é a espiritualidade, concede a cada um, né? Então, muito obrigada a todos, boa noite e muita paz. Obrigada. Nós agradecemos.